A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com a lição de número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Tem por tema esta lição: as adversidades geram oportunidades. Tem por texto de referência Gênesis, capítulo 37. Nós iremos falar a respeito da vida de José nessa lição. O tópico 1.1, nós vamos relatar a inveja dos irmãos de José. O que dizer da fidelidade e da postura comportamental de José? Diante dessa postura, os sentimentos de inveja foi gerado nos corações dos irmãos de José. E por conta disso, geraram em seu coração um plano maligno para afastar José da presença do seu pai amado e do seu lar. E nós vamos estudar aqui também, no tópico 1.1, sobre a crise na família. Por conta dessa preferência de Jacó, de seu pai José, os seus irmãos tiveram inveja de José. E por causa dessa preferência surgiu inveja, ciúmes, perseguição contra a vida de José. Nós sabemos que em toda família existem seus problemas. E por causa dessa preferência surgiu, todos esses sentimentos no coração dos irmãos de José. E nós sabemos aqui na revista fala que por causa desses sentimentos, muitas coisas pode atribuir para uma crise familiar. Então, que nós vamos aprender a guardar o nosso coração e os nossos sentimentos, para que nenhum sentimento de inveja, de ciúme, venha entrar em nossos corações. E Jacó, ele cometeu um erro de demonstrar a sua preferência por um único filho, chamado José. E aqui na revista está nos dizendo que as maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Olha o perigo desse sentimento brotar no coração de um homem e de uma mulher de Deus, ou seja, de qualquer pessoa. No tópico 1.2, a inveja não pode te parar. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um de seus filhos. Jacó, ele provocou este sentimento em sua família, demonstrando a sua preferência a José. O invejoso, ele possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Este sentimento pode se transformar facilmente em furor. A inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte de seu próprio irmão. Olha o que esse sentimento ele pode causar: o desejo de tirar a vida do seu próprio irmão ou do seu próprio próximo, No tópico 2, a traição dos irmãos de José. A história de José encanta a muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estranha, o que lhe acarretaria crises profundas. No tópico 1.1, nós vamos falar da primeira crise, afastado de quem amava. José passou por uma primeira crise, que ele foi afastado de quem ele mais amava, que era o seu pai Jacó. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda a traição envolve mentira. José havia
ido buscar notícia de seus irmãos, quando é avisado por eles que, movido pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. A primeira intenção era matá-lo, porém nada nem ninguém pôde impedir os planos de Deus para a nossa vida. Aconselhados por Rúben, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no na cova, num ambiente impregnado de maldade. Os irmãos de José venderam para uma companhia de ismaelita que ia para o Egito. A dor da traição de seus irmãos só não era maior do que a dor da saudade que iria sentir de seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. No tópico 2.2, nós vamos ver a segunda crise de José, acusado injustamente. Os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com os outros escravos para ser vendido aos egípcios. Nesse período, José tinha 17 anos. José foi comprado por Potifar a fim de que ele servisse como escravo. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo na terra estranha, a presença do Eterno estava com José. E nós sabemos que a presença de Deus incomoda Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos. Então Satanás procurou enganá-lo através da carne. Para persuadi-lo, o inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía temor a Deus. A recusa de José não agradou à mulher de Potifar, que fez uso da mentira para prejudicá-lo. José foi tentado na sua sexualidade, mas sua fé não permitiu romper sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Todos nós conhecemos esta parte, da lição da palavra de Deus, que quando José ele foi tentado, e foi lançado numa prisão por não ceder ali com a mulher de Potifar. E por isso ele passou por esta crise, que fala aqui no tópico, Ele foi acusado injustamente por ser fiel a Deus. E não é diferente na nossa vida. Nós vamos ser perseguidos em todos os momentos da nossa vida. No tópico 2.3, a terceira crise de José. Ele foi esquecido por todos. Após interpretar os sonhos de 2 presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro-mor se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele e na hora certa iria exaltá-lo. No tópico 3, fé em meio à injustiça. José tinha a presença de Deus sobre sua vida. Observamos isto nas relações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória através dos sonhos mostrados. O que havia projetado para José no futuro. O segredo da vitória de José foi no relacionamento com Deus. Ele só pôde vencer tudo o que ele passou por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. No tópico 3.1, diz assim: quando honramos a Deus, somos por ele honrado. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente ao rei para cumprir o plano que tinha na vida de José, o copeiro-mor e o padeiro-mor, que estavam sob sua responsabilidade. Tiveram sonhos. Eles contam os sonhos a José, que os interpreta. Após ajuda, José solicita ao copeiro que faça menção dele ao faraó. Mas o copeiro-mor esqueceu-se de José.
como é ruim a ingratidão. Então Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Deus faz com que o copeiro-mor traga à memória a pessoa de José e prontamente diz ao Faraó que conhece um homem que poderia interpretar o sonho. Na presença do rei, José interpreta o sonho do Faraó. Maravilhado, ele torna José governador do Egito. Através daquela interpretação daqueles homens, quando José ele fez menção dos sonhos daqueles dois homens, o copeiro e o padeiro, diz a palavra de Deus que ele esqueceu de José, mas no tempo oportuno, Deus ele permitiu ele ser lembrado novamente e ser levado para o palácio, para ser honrado por Deus, ali naquele lugar, interpretando o sonho do Faraó. E Faraó ficou tão maravilhado com a interpretação de José, porque naquele lugar, no Egito, não havia adivinhos, não havia encantadores que puderam, na realidade, interpretar esse sonho. Mas Deus deu sabedoria pelo Espírito excelente de Deus para José, para poder interpretar, e ali ele foi levantado ao governador do Egito e pôde salvar muitas nações através da sua vida. No tópico 3.2, Deus nunca se esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo na crise, o Senhor não se esquece de nós. Que nós íamos ter esta mesma certeza, que mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as crises que nós vivenciamos, Deus ele nunca irá se esquecer de nós. No tópico 3.3, o segredo da vitória de José. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A inveja e a traição dos seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro-mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas estas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoa e crendo que Deus continuaria a levar adiante do seu plano. Nós vemos aqui nessa passagem muito interessante, nesta lição da revista, que diante de tudo o que José passou, ele tinha certeza que Deus iria exaltá-lo e que Deus iria honrá-lo. E com tudo isso, ele guardou seu coração e não deixou que o ódio, que a mágoa, que o ressentimento viesse brotar em seu coração e nem um sentimento de vingança contra os seus próprios irmãos. Bom, vamos aqui para a conclusão da nossa lição, que diz assim: as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Amém? Que nós íamos ter como exemplo a vida de José, que diante de tudo que nós íamos passar, nós íamos guardar a nossa fé no nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigada por estar acompanhando as aulas da Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus e até a próxima.